Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 706. Besta de Ragnarok. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Puta merda, Satã. Que porra é essa, Victor? Morgana perdeu completamente a compostura. Bafo de dragão? Victor respondeu inocentemente enquanto as feições em seu rosto voltavam ao normal. Eu sei o que é isso. Então por que você perguntou? Victor respondeu, confuso, com um pequeno sorriso no rosto. O que traço-lhe, quero dizer. Morgana estava completamente sem palavras. Quando a explosão começou a diminuir, o grupo começou a ver o resultado do ataque de Victor, e logo a imagem de um enorme buraco no mar foi vista. Eles não podiam nem ver o fundo daquele buraco. Inferno sangrento. Alexios comentou enquanto estremecia ligeiramente. Não importa como eu entenda. O poder destrutivo desse homem é insano. Eu acho que apenas o Deus da destruição, ou o Deus do Sol, pode fazer algo assim tão casualmente. Rhea engoliu em seco quando o suor frio brotou em seu rosto. As espécies conhecidas como dragões são os mortais mais perigosos. Eles são os que crescem naturalmente para se igualar ou até mesmo superiores aos deuses em questões de destrutividade. Mesmo que Victor não seja um dragão completo, ele ainda tem suas características devido a ter um vínculo com um dragão. Afrodite explicou. Skatash olhou para o sorriso presunçoso de Victor, seus olhos brilhando em um vermelho sangue possessivo. Victor. O corpo de Jeanne tremeu. Você exagerou. É? Mas você disse para usar fogo. O fogo da linhagem do clã da neve. Não é a respiração de um dragão sangrento. Você não sabe o quão perigoso é esse fogo. As propriedades destrutivas do fogo do dragão são tão poderosas que podem acabar completamente com a existência de um deus. Sem alma, sem reencarnação, sem nada. As chamas do dragão são algo mais próximo do que a divindade de um deus da destruição pode fazer. Mas eu usei o fogo do clã da neve. Assim como meu raio, a linhagem do clã da neve sofreu uma mutação quando me liguei a Zaladrak. Havia uma razão pela qual os verdadeiros dragões eram tão temidos pelos mortais e pelos deuses. Eles podem ser poucos em números, mas cada um deles era como uma força da natureza. Zaladrak Zelvinur era um dragão demoníaco. Isso significava que ela era um dragão e um demônio ao mesmo tempo. Errado. Isso significa que ela era um dragão que cresceu e se desenvolveu no inferno. A infância do dragão foi muito importante para o seu desenvolvimento. O ambiente, a localização e tudo influenciaram o tipo de características que o dragão teria. Zaladrak cresceu comendo energia negativa e miasma como alimento. Essas duas energias, ao entrarem no metabolismo do dragão, mudaram tudo dentro dela e tornaram suas chamas ainda mais destrutivas. Victor, que uniu sua alma a ela, recebeu essas características e, consequentemente, também herdou essas chamas. Pele de dragão, poderes de dragão, sentidos de dragão, coração de dragão que basicamente lhe dá um reator de energia, veias de dragão para suportar tanto poder. Você é praticamente um dragão sem alma, Victor. Skatash falou. Mas ainda não sou um dragão. A alma é a parte mais importante de um dragão. É aí que está tudo o que significa ser um dragão. Sou apenas um vampiro nobre comum com características de dragão. Todos reviraram os olhos desesperados. Vamos voltar. Victor de repente virou a cabeça na direção de onde a ilha costumava ser, seus olhos brilhando em um violeta perigoso. Rumble, rumble. Relâmpago vermelho brilhou ao seu redor, e logo ele se foi. Victor apareceu não muito longe, seu corpo crepitando com relâmpagos vermelhos, miasma puros saindo de seu corpo e seus olhos violetas se estreitando perigosamente. Victor. O que foi isso? O grupo voou em sua direção. Esteja em guarda. Ele comandou fortemente em uma voz séria que não permitia recusa. Inconscientemente, todos se enrijeceram e olharam em volta com cautela. Alguém está aqui. Afrodite falou quando sentiu a cautela de Victor. Eu não consigo sentir nada. Afrodite pensou. Skatash estreitou os olhos e tentou olhar em volta, mas não conseguia sentir nada. Alexios? Ela pergunta.
Também não estou vendo nada. Morgana, Oda, Jeane. Não consigo sentir nada, respondeu Morgana. Nada aqui também, Jeane falou. Nada, falou Oda. Victor farejou ar e olhou em volta com seus olhos dracônicos, alternando várias visões com eles, mas ainda não conseguia sentir nada. Grr. Um grunhido irritado foi ouvido. Eu estava errado. Por um momento, ele quase duvidou de suas capacidades, mas esse sentimento simplesmente desapareceu diante de sua confiança avassaladora. Errado, eu senti alguém, eu senti o olhar de alguém. Ele desapareceu? Não gosto. Vamos voltar, estamos muito expostos, e aquele ataque deve ter chamado muita atenção das pessoas. Scartash falou. Eu concordo. Precisamos sair daqui. Morgana falou. No mundo sobrenatural, onde existem todos os tipos de poderes estranhos, a incerteza e o desconhecido são os elementos mais perigosos. Até mesmo um deus-rei pode cair se não estiver de guarda. Na frente de Victor, uma linda mulher com longos cabelos negros tinha as mãos sobre a boca enquanto olhava para o homem à sua frente com um olhar assustado. Apesar de estar a apenas 10 centímetros de seu rosto, Victor não conseguia ver a mulher. Porra, eu quase me cago de medo. Nix lentamente se afastou de Victor, olhando para suas feições, especificamente seus olhos. Os olhos do dragão. Foi isso que me identificou? Mas isso é impossível. O dragão ainda é um jovem dragão, mesmo que pareça enorme. Sua alma ainda é jovem e seus olhos não deveriam ser capazes de me ver. Apenas um rei dragão ancião de classificação mais alta pode ver através da minha divindade. Como ele me sentiu? Nix lembrou o que tinha acontecido. Ela estava no panteão grego observando os deuses agindo como galinhas sem cabeça desde que um dos atletas dos deuses, Hermes, morreu. Quando por alguns segundos, ela sentiu a divindade de Rhea, o sinal foi tão rápido que se não fosse por quem ela era, Nix nem teria notado. Curiosa para saber por que Rhea estava na Terra, ela rapidamente deixou o panteão grego e mudou-se para a Terra. E assim que chegou, viu um grande buraco. Então de repente, esse homem apareceu na frente dela. Ele sentiu minha chegada. Essa era a única coisa em que ela conseguia pensar. Victor, vamos, Afrodite gritou para ele enquanto esperava na frente de um portal. Victor assentiu, olhou em volta mais uma vez e, não encontrando nada, começou a se afastar em direção ao portal, enquanto seu poder turbulento começava a se acalmar até voltar ao normal. Nix observou Jeanne enquanto ela apontava a mão em direção ao gigantesco buraco no mar e viu a energia verde saindo de sua palma em direção ao mar. Isso é energia natural. Como ela pode usar isso? Ela está conectada a uma árvore do mundo. Ela viu o buraco se fechando como se voltasse no tempo, e logo tudo era mar de novo. Jeanne assentiu com satisfação. Isso era necessário? Victor perguntou. Eu não poderia ignorar o dano causado à Terra por meu próprio marido. Destruir a natureza não é a resposta, Vic. Da próxima vez, vou pedir para você fazer isso então. Isso parece uma boa ideia. Logo o grupo passou pelo portal, deixando um espectador sozinho. Quando o silêncio caiu, Nix soltou a respiração que ela não percebeu que estava segurando. Preciso ter mais cuidado ao observá-lo. Os sentidos daquele homem são muito aguçados. Quando Nix estava prestes a sair, ela sentiu duas assinaturas divinas. Mais visitantes? Taranis e Anubis, hein? Que porra! O que aconteceu aqui? Tudo desapareceu. Taranis exclamou em estado de choque. Acalme-se, Taranis. Calma. Todo o meu trabalho foi. Como Anubis disse. Acalme-se, garoto. Taranis se congelou quando sentiu que alguém falava a seu lado enquanto olhava ao lado e só viu uma massa de escuridão ali. A massa de escuridão virou-se para enfrentar Nix, e essa ação fez com que Nix levantasse uma sobrancelha. O que meu irmão está fazendo aqui? E por que esse bastardo está dando sua energia para um deus estrangeiro? Nix estreitou os olhos enquanto olhava para Taranis. Erebo.
Taranis estremeceu um pouco ao sentir o olhar do Deus primordial em seu corpo. Você sabe o que aconteceu aqui, Erebus? Anubis perguntou. Erebus não respondeu de imediato, apenas olhando para onde estava a ilha antes de finalmente dizer. Essa energia, eu já senti isso muitas vezes no passado, o sopro de um dragão. Alucard estava aqui. Essa abominação irregular? Anubis estreitou os olhos. Anubis, em toda sua existência, nunca tinha visto alguém tão irregular. A quantidade de energia que o homem continha em seu corpo era suficiente para alimentar um inferno apocalíptico. Ele ainda podia sentir claramente os efeitos da negatividade que foi usada na última guerra. Rei Demônio, Alucard. Este homem está ficando mais problemático do que antes. Taranis cerrou os dentes. Precisamos esconder ainda mais nossos rastros. Devemos esconder os outros campos de pesquisa. TSK, se pudéssemos sequestrar um deus da agricultura, o problema de comida para os humanos estaria resolvido. O panteão grego está em guerra civil. Podemos sequestrar Deméter. Nix estreitou os olhos ainda mais. Ela não gostou nem um pouco dessa conversa. Apesar de não gostar muito dos deuses gregos, ela não queria ver os deuses gregos sendo explorados por deuses de outro panteão. Ela não tinha ideia do porquê seu irmão, e ex-marido, estava deixando ela ouvir essa conversa, mas ela iria descobrir. Deméter não está no panteão grego, disse Erebus. Todo grupo de deusas como agricultura, medicina, caso e aquelas que não são úteis para a guerra praticamente passaram para o lado de Alucard. Aquele homem de novo. Ugh, parece que ele tem uma especialidade em ser problemático. Taranis resmungou. Vamos. Precisamos avisar os outros sobre o que aconteceu. Anubis falou. Taranis assentiu e desapareceu na penumbra. Anubis fez o mesmo, deixando Erebus sozinho. Erebus olhou para Nix novamente, o encontro de olhos durando alguns segundos até Erebus virar a cabeça e desaparecer da área. Eu não gosto disso. O que você está planejando, Erebus? Nix pensou em algumas coisas por um tempo e então tomou uma decisão. Preciso ver alguns velhos amigos. Preciso saber o que está acontecendo. Samar, em uma floresta exuberante. É impossível. O que você quer dizer com impossível? Isso é exatamente o que quero dizer, rei dos lobisomens. Volk estreitou os olhos para o anjo feminino na frente dele, Ariel, o novo comandante de todos os anjos e a nova mão direita do Pai Celestial. Ariel ignorou o olhar de Volk enquanto olhava para o lobo gigante na frente dela. Apesar de ter uma aparência enfraquecida, a besta era muito bonita e majestosa. Sua pelagem era uma mistura de branco como a neve e preto, os olhos do lobo eram de um azul celeste, e mesmo enfraquecido, a presença do END ainda estava presente no rosto desta fera. Fenrir, a besta de Ragnarok. Não consigo identificar qual é o problema da besta Ragnarok. GRRR. Volk e Fenrir rosnaram quando ouviram o que ela disse. Não o chame de besta, Ariel. Peço desculpas se fui rude, não era minha intenção. No entanto, minhas palavras permanecem firmes. Não sei o que está acontecendo com Fenrir. E como não sei o que é impossível tratar. Os anjos não são especialistas em curar. Sim, nós somos. Então, como você pode não curá-lo? Ah! Ariel parou de olhar para Fenrir e olhou para Volk. Isso não é tão simples quanto você pensa, rei lobisomem. Uma carranca apareceu no rosto de Volk. Explique. O que quer que tenha atingido Fenrir, é algo forte o suficiente para paralisar um deus com conceito de fim. Conceito que é literalmente a personificação do fim de tudo. Esta não é uma doença simples que qualquer um pode resolver. Você precisa de ajuda especializada. Quem devo procurar? Odin, o deus rei do panteão nórdico, pode saber de algo. GRRR. Fenrir rosnou de raiva. Ariel se afastou do lobo furioso. Não vou pedir ajuda a Odin. Ele aproveitaria a chance para matar meu amigo. A expressão de Fenrir suavizou mais quando ouviu o que Volk disse. Posso pensar em alguns que podem saber o que está acontecendo. Quem? Tiamat, a deusa primitiva. Gaia, outra deusa primordial.
Albedo, a deusa da alquimia e da pesquisa. As duas deusas primordiais são óbvias. Elas são deusas mães, então elas podem saber de alguma coisa, mas se você pedir ajuda, elas vão exigir alguma bobagem. Eu recomendei Albedo porque ela é uma deusa faminta por conhecimento. Ela pesquisou muitas coisas, então ela pode saber alguma coisa, mas ela pode exigir vários pedaços de conhecimento que podem ser perigosos para sua ajuda. Volk cerrou os dentes. Não há mais ninguém? Praticamente todos os deuses da primeira geração de todos os panteões estão na lista. Os alvos são deuses antigos, deuses da vida e seres que estão sempre em busca de conhecimento. Seu deus tem alguma informação? Volk perguntou. Ariel estreitou os olhos. Você está cruzando a linha, rei dos lobisomens. Tínhamos um acordo. Estou aqui cumprindo minha parte, já que você lutou fortemente na guerra. O único que pode pedir alguma coisa ao meu pai é o novo rei do inferno. O céu estava em dívida com o inferno, especificamente o novo rei do inferno. Ele não apenas salvou Ariel, mas também indiretamente, ele acabou com uma guerra que precisaria de vários sacrifícios por parte dos anjos para ser vencida. Uma situação muito irônica de fato. O rosto de Volk estava feio agora. Ele cerrou os dentes e apertou o punho com tanta força que saiu sangue, mas não perdeu a compostura. Ele sabia que estava passando dos limites, então se concentrou no assunto mais importante. Esta doença é fatal? Não sei. Tudo o que sei é que Fenrir está ficando mais fraco a cada dia que passa. Não sei se isso prejudica o bem-estar dele ou não. O único conselho que posso dar é: se apresse, encontre alguém que saiba o que está acontecendo para que possa ajudá-lo. Terminando com seu aviso, Ariel se virou e caminhou em direção à saída da floresta. Vou embora. Preciso cuidar de meus irmãos e irmãs, assim como dos humanos da terra. Ela falava enquanto caminhava. Visão de Fenrir. Não se preocupe, velho amigo. Eu o ajudarei, mesmo que precise mover céus e montanhas, eu o ajudarei. Os olhos de Volk brilharam com determinação. Os olhos de Fenrir refletem o rosto determinado de Volk. O lobo piscou os olhos 2 vezes. Depois fechou-os e deitou-se no chão para descansar. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 707. Descobertas e filhas talentosas. Victor estava parado no meio de um campo de treinamento da mansão do Snow Clan, vestindo uma roupa de treinamento completamente preta. De repente, houve um flash na frente dele, e uma garota de cabelos brancos apareceu com o punho para trás para socar seu rosto. Victor casualmente virou a cabeça para o lado e desviou do ataque. Sua postura está errada. Ele socou levemente a barriga da garota, e ela voou para trás. Eca! A garota apertou o estômago com dor, mas rapidamente se recompôs e olhou para frente. Lembre-se de meus ensinamentos: ao lutar contra um inimigo superior, não ataque tolamente de frente. Isso só levará à morte. Quando você me atacou agora há pouco, eu tinha 100 maneiras diferentes de matá-lo. Mas isso é normal, padre. Você é muito mais forte do que eu. Nero emburrou. Atualmente, estou limitando toda a minha força. Sou tão forte quanto um nobre vampiro de 21 anos. Victor levantou um braço e logo várias runas escritas apareceram. Olha, essas são runas de limitação. É? Por que você fez isso? Tudo bem? Sim, posso retirar essas runas a qualquer momento. Elas não são tão fortes. A razão pela qual faço isso é simples: se eu não limitar minha força, não será treinamento. Sem falar que assim evito o risco de eu te matar acidentalmente. Nero sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir o que Victor disse. Mas se você está tão fraco agora, por que não posso vencê-lo? Embora eu esteja limitando minha força, ainda sou superior a você em experiência de luta, sem mencionar meus sentidos. E um corpo naturalmente forte não pode ser totalmente limitado pela runa. Apesar de ser um nobre vampiro comum de 21 anos em termos de poder agora, eu também tenho o corpo forte equivalente a um lobo alfa. Junte isso com minhas experiências e sentidos, e você ainda está muito longe de tentar me derrotar, garotinha. Eca! Chega de conversa. Vamos continuar.
Desta vez vamos melhorar seu combate corpo a corpo. Me ataque. Sim. Nero se posicionou e, alguns segundos depois, disparou em direção a Victor. Victor levou o golpe e casualmente começou a dar instruções enquanto se defendia. Seu oponente é mais alto que você, não pule em direção a ele como um tolo. Você não está usando suas garras agora, então não precisa cortar seu oponente. Use sua altura a seu favor. Victor deu um tapa na mão de Nero e a postura da garota foi quebrada. Lembre-se, o básico do combate corpo a corpo é sempre manter os pés no chão. Logo ele a chutou no estômago e a fez voar. Nero grunhiu de dor, mas rapidamente recuperou seu centro de gravidade e se posicionou enquanto olhava para Victor. De novo. Ela investiu novamente, e desta vez ela não saltou no ar em direção ao rosto de Victor, mas tentou atacar a parte inferior de seu corpo. Os dois entraram em combate novamente, e os movimentos de Nero desta vez foram mais fluidos do que antes. Oh! Victor levantou uma sobrancelha quando viu o sorriso no rosto de Nero. Victor observou com diversão quando viu Nero atacando em uma postura de 4 patas como um gato. Ela usou uma combinação de golpes e chutes, então quando ela pulou em direção a ele e ficou no ar, ela usou suas pernas poderosas para mudar a direção do ataque enquanto permanecia no ar. Ela está me imitando? Victor pensou enquanto se esquivava e parava. No passado, quando Victor não tinha controle total de seus poderes de vampiro, ele usava uma plataforma de gelo para se impulsionar no ar. O conceito aqui era o mesmo, mas a diferença era que Nero estava usando as pernas para fazer isso. Ela estava chutando o ar. Um talento único, hein? Ela aprendeu muito enquanto eu estive fora. O ataque que Victor estava tomando era mortal para qualquer vampiro adulto descuidado, e isso era apenas um combate próximo. Mas isso foi o suficiente? Claro que não. Eram suas filhas e podiam ir mais longe. Victor acredita plenamente nisso. Os olhos de Victor observaram o fluxo de energia natural no corpo de Nero, uma energia muito parecida com Senjutsu que Aruna usa, e viu que essa energia estava capacitando cada ação dela. Parece que 1% de alma de lobisomem deu a ela acesso à energia exclusiva da raça dos lobos. Seu pai ou mãe devem ter sido poderosos lobisomens. Embora ele tenha dito energia exclusiva das raças de lobos, Victor sabia muito bem que essa energia era remanescente da energia natural de uma árvore do mundo. Não é de admirar que se parecesse com o Senjutsu. Afinal, a própria arte do Senjutsu significava absorver a energia natural e usá-la para si mesmo. Os lobos devem ser criaturas muito parecidas com uma árvore do mundo. Mesmo agora, seus corpos podem produzir energia natural apenas muito menos refinada do que uma árvore do mundo, como se fosse uma versão diluída da energia. Percebendo que Nero havia começado a se desgastar muito, ele falou: "Ok, pare." Nero parou de correr e voltou a ficar de pé, sua respiração muito difícil. "Posso perguntar por que você estava lutando como se fosse um animal de 4 patas? Parecia natural para mim." "Não tenho ideia de por que fiz isso." Nero corou um pouco ao responder humildemente. "Instinto, hein? Os instintos de um lobisomem são muito fortes." Victor não ficou tão surpreso com esse fato. Ao contrário dos vampiros, os lobisomens são criaturas mais próximas dos animais. Embora seja interessante ver você lutando como um gato, esse método é muito ineficiente. Olhe para si mesmo. Você está ofegante. Hugo. Eu não sei lutar contra um oponente que é mais alto que eu e também mais forte. Se fosse um tolo, ela simplesmente o despedaçaria com um poder avassalador, mas isso não vai acontecer com Victor. Bem, admitir a falha é uma coisa boa. Ele assentiu com satisfação. Sobre esses fracassos, não se preocupe. Seu pai vai te ajudar. O corpo de Victor estava completamente coberto pela pura escuridão carmesim e, alguns segundos depois, ele apareceu novamente. Desta vez, parecendo mais jovem, ele parecia ter 13 anos e sua altura havia diminuído para 150 centímetros. Ele deixou de ser um homem divinamente bonito que poderia encantar qualquer mulher com sua beleza para um pré-adolescente muito bonito e fofo. Inexplicavelmente,
Seus traços viris ainda eram nítidos, embora fossem menos do que seu eu adulto. Originalmente, eu pretendia treinar vocês dois para lutar contra todos os tipos de oponentes. Do nível mais baixo ou mais alto, a experiência é importante. Victor falou enquanto girava o ombro e fazia pequenos aquecimentos como se estivesse tentando se acostumar ao seu novo tamanho. Eu me sinto estranho. É assim que é ser mais baixo. Ele murmurou para si mesmo enquanto estreitava um pouco os olhos e ignorou a sensação estranha em seu corpo, entendendo que logo se acostumaria. Pensando bem, acho que devo começar a treinar de várias formas diferentes. Mudar de tamanho repentinamente em batalha pode confundir meus inimigos. Victor pensou. Ner. Qual é o problema? Victor olhou para a filha, que parecia atordoada. Ner. O AHMM. Ela corou profundamente em seu estado confuso e fez o possível para acalmar seu coração acelerado. Estou bem. Sem problemas. Ela virou o rosto para o lado na tentativa de esconder seu constrangimento. Bem, merda. Victor pensou ao reconhecer plenamente essa reação pura. Pai, terminei de me preparar. Victor olhou para o Pis, que de repente apareceu com o poder das trevas, e congelou quando ela o encarou incrédula. O Pis estava vestindo uma roupa de treinamento semelhante à que Nero estavam vestindo. Pai? O Pis perguntou quando um pequeno rubor apareceu em seu rosto. Sim. Parece que você terminou seus preparativos, o Pis. O Pis assentiu distraidamente. O mesmo tom de voz claro e sério, com a única diferença de parecer mais jovem, o mesmo cheiro, a mesma aparência. Minha marca também está aí. Sim, ele é meu pai. Bom, agora me mostre tudo o que você sabe. Sim. Após 5 horas de treino sem parar, o Pis e Nero caíram no chão, totalmente exaustos enquanto ofegavam e suavam. Papai é espartano. Nero pensou internamente. Victor estava abusando completamente da fisiologia dos nobres vampiros. Ele levou as meninas ao limite, depois deu a elas um descanso de 10 minutos, o suficiente para o corpo começar a se curar das dores e do cansaço. Eles repetiram isso várias vezes a ponto de ambos estarem mentalmente cansados e famintos, e por causa da fome, seus corpos não tinham energia para curar a fadiga. Este método de treinamento também foi bom porque aumentou a resistência física do vampiro, e quanto mais resistência física um vampiro tiver, mais energia para eles usarem seus poderes eles ganharão. As funções fisiológicas dos vampiros nobres quase não usavam energia, mas ao treinar por várias horas, usando seus poderes de linhagem e poderes raciais, enquanto levavam o corpo ao limite. Mesmo que sejam vampiros nobres, eles vão se cansar. Bom trabalho. Vocês fizeram muito progresso hoje. Ao ouvir a voz do pai, os dois sorriram satisfeitos. Uma luz rosa apareceu por perto e logo Afrodite surgiu. Victor, as garotas. Afrodite congelou enquanto olhava para Victor em uma aparência mais jovem. Victor observou as reações da deusa com diversão, sentindo plenamente todos os seus sentimentos através da conexão. Primeiro, houve o choque, depois a percepção do que ele estava vendo, depois a avaliação olhando de cima a baixo, depois a apreciação e depois a aceitação. Assim que ela aceitou o que viu, o desejo veio. Você tem que usar isso na batalha da próxima noite. Ela falou em um tom muito sério. Victor revirou os olhos, como esperado dos gregos, sempre os degenerados. PND, o ser um degenerado é bom. Abrace o lado negro, marido. Afinal, viver centenas de milhares de anos com atividades noturnas normais é chato. Victor bufou novamente. Eu vou pensar sobre isso. Querido, por favor. Eu posso mudar para minha forma de 15 anos também. Você está interessado agora? E sem admitir nada, Victor disse. Você realmente se lembra de quando tinha 15 anos? Claro, isso foi há alguns anos. Hã? O que você quer dizer? Ara? Você não sabe, querida. Eu tenho 18 anos para a eternidade.
Victor olhou para Afrodite com uma expressão vazia, um olhar que dizia: você está falando sério? É uma pena que você tenha 18 anos. Oh, por quê? Eu gosto de mulheres mais velhas. Ele falou com um rosto ingênuo e uma voz inocente. Afrodite sentiu como se seu coração tivesse sido atingido por um canhão de fofura agora. Seus olhos cor-de-rosa brilharam em um rosa neon quando os símbolos do coração apareceram em seus olhos, e ela rapidamente correu e abraçou Victor. Que era tão lindo. Eu vou te dar o que você quiser e te ensinar tudo. Apenas me chame de mamãe. Vamos, vamos, meu garotinho, seja um bom menino e me chame de mamãe. Ela falou com um tom sedutor. Victor, com uma expressão vazia, sentiu os grandes seios de Afrodite em sua cabeça e olhou para o vale celestial da deusa da beleza. Na verdade, isso não é nada mal. Abraçar a esposa com outro ponto de vista foi uma experiência muito interessante. O sorriso de Afrodite apenas cresceu e cresceu. Afinal, ela estava sentindo plenamente as emoções de Victor. 30 minutos depois, Victor estava caminhando com Afrodite, Neriopis. Neriopis estavam sendo carregados por Afrodite. As duas garotas ainda estavam mentalmente cansadas e famintas. Eles estavam totalmente fora agora e precisavam de sangue para reabastecer suas energias. Por um momento, Victor pensou em dar seu sangue para as meninas, mas logo desistiu por ser muito forte. Seu sangue se tornou muito mais delicioso para os vampiros agora, e beber direto da fonte era um grande não para as duas jovens. Vou ver se Ruby ainda tem um suprimento de sangue. Pensando em suas esposas, a experiência de Victor com Afrodite veio à mente. Abraçar Afrodite de uma perspectiva tão diferente foi uma sensação muito boa. Sua esposa parecia maior do que ele estava acostumado, e seus seios grandes pareciam duas montanhas de carne macia. Correu muito bem. Talvez eu devesse abraçar Eleonor, Rose ou os Katashi nesta forma. Victor quase babou ao imaginar abraçar aqueles abdominais perfeitos de suas esposas guerreiras de uma perspectiva diferente. Querida, quanto tempo você vai ficar nesta forma? Afrodite perguntou curiosamente. Por algumas horas, Victor respondeu casualmente. Ei, você quer ver as reações das outras garotas, não é? Victor não disse nada. Ele não precisava. Seu silêncio e sorriso de expectativa eram prova suficiente. Nunca pensei que você fosse tão travesso, Victor. Eu sempre fui travesso, querida. Você sabe disso muito bem. Fufufu de fato. Um sorriso pervertido apareceu no rosto da deusa. Além disso, essas são minhas férias. Quero me divertir. Divertido, hein? Afrodite pareceu pensar por alguns segundos. Então continuou. É por isso que você ordenou que Roshani montasse uma grande área de lazer que tivesse de tudo, desde jogos, spa, mesa de bilhar, etc. Sim. Todo mundo merece descansar, inclusive eu. E os nossos inimigos? Tenho subordinados competentes para isso. Afrodite assentiu, entendendo o raciocínio de Victor, e então olhou para Neriopis. Você foi duro com eles? Não muito. Se possível, não quero machucá-los como Skatashi me fez. Sim, graças a esse treinamento, a regeneração natural do meu corpo tornou-se mais eficiente, mas entendo claramente que nem todos podem suportar esse tipo de treinamento. Então é por isso que você está indo com um método mais lento e menos eficiente. Sim, eles ainda são jovens. Eu sei que eles querem ficar mais fortes rapidamente, mas a tortura não é a resposta agora. Afinal, eles não estão sozinhos. Eu estou aqui, assim como todos vocês. Afrodite sorriu gentilmente. Passando pela porta, Victor foi agraciado com a visão de Sasa, Ruby, Violette, Eleanor, Rosiana, que estava conversando com Ruby. Entendo. Você parece trabalhar com muita eficiência. Ruby engasgou enquanto olhava para a porta. O que aconteceu? Ana olhou na direção que Ruby estava olhando e congelou também. Sentindo o cheiro do ar e sentindo o cheiro de Victor, Violette e Sasa, que dormiam no sofá, abriram os olhos preguiçosamente e olharam para Victor.
Assim como os outros, eles arregalaram os olhos em choque. Ah, essa reação foi unânime. Agora entendo por que você quis fazer isso. Você reagiu da mesma forma, Afrodite. Eu sei. Vê Victor. Violette, Saz e Ruby gaguejaram. Ei meninas, como vocês estão? Eleonor, que estava deitada em outro sofá, olhou para a voz e viu um Victor mais jovem. Victor teve um filho. Ela falou, confusa, enquanto esfregava os olhos. Ele está apenas usando os poderes raciais do vampiro para imitar seu corpo mais jovem, Rose comentou, superando o choque o mais rápido possível. Como diz Vlad, forma e tamanho não fazem sentido para mim. Posso ser o que quiser, quando quiser. A escuridão carmesim cobriu o corpo de Victor. Logo ele reapareceu, só que desta vez em sua forma adolescente de 17 anos. Ele mudou novamente, e logo estava em sua forma adulta. Ver. Mas você não mudou seu rosto. Você apenas mudou sua idade. Rosa apontou. Victor bufou. Eu sou perfeito demais para tentar mudar meu rosto. Rose revirou os olhos, mas não negou as palavras de Victor. Ele era irritantemente bonito. Victor caminhou até Eleonor e Rose, pegou a mão de Eleonor e acariciou seu rosto. Eu não vou embora tão cedo. Eu quero que você fique aqui por um tempo. As coisas podem ter piorado rapidamente, mas eu não me arrependo, nem vou fugir de você. Eleonor sentiu o coração bater forte e, inconscientemente, deu um suspiro de alívio. Victor sorriu gentilmente e beijou sua bochecha. Então ele olhou para Rosa. Não há necessidade de palavras doces, eu entendo. Você vai cuidar de mim. Com passos sorrateiros, Victor se aproximou de Rose. O que você está fazendo? Cada vez que Victor se aproximava, seu coração batia ainda mais rápido. Afaste-se. Seu rosto ficou ligeiramente vermelho, e antes que ela percebesse, ela estava encurralada no final do sofá. Claramente, ela não estava acostumada a ter alguém invadindo seu espaço pessoal de uma forma tão íntima. Fufufu. Eu pensei que ela tinha superado aquele problema de timidez em todos os exercícios noturnos que ela fazia com o Victor. Para ser sincero, acho que nem tivemos tempo de pensar nisso. A maioria das minhas lembranças do evento são o prazer, eu descansando, me alimentando entre beijos de língua e desmaiando, nem sentindo o tempo passando. Violette respondeu depois de se recuperar de seu estupor. Nota mental. Fale com Victor sobre o uso deste formulário em sessões futuras. Talvez eu devesse tentar aprender essa habilidade para me transformar em uma forma mais adolescente. O mesmo se aplica a mim. A névoa de luxúria e amor era muito forte naquela sala. Sazia falou. Acho que a mistura das minhas divindades com as da Estia deve ter causado alguma coisa. Afrodite tocou seu queixo. O que você quer dizer? Sazia perguntou. Minha divindade do amor e da sexualidade corria desenfreada na sala e, devido à nossa união como família, a divindade de Estia também deveria estar na sala. Graças a isso, sentimos tudo ainda mais intensamente. É por isso que depois do sexo, ele nos derruba tão facilmente. Sazia apontou. Não, isso era o quão bom Victor era, e ele conhecia cada parte do seu corpo. Sazia corou e abaixou a cabeça. Violette e Afrodite riram gentilmente da expressão de Sazia. Por que você está correndo? Pare com isso. Volte. Não. Victor puxou Rose pela cintura e olhou em seus olhos. Rose engoliu em seco enquanto olhava para aqueles poderosos olhos violeta. Acostume-se com a minha presença e meus mimos. Ele beijou sua boca suavemente por alguns segundos. Ok? Milímetros. Bom. Victor soltou Rose e foi em direção a Violette e Sazia. Quando ele se sentou no sofá, Violette subiu em seu colo como uma gata mimada e o abraçou. Como você está se sentindo? Ele perguntou enquanto acariciava sua cabeça. Satisfeita. Mas quero mais depois. Tão insaciável. Fufufu, ganhei muita resistência depois de um ano de treinamento. Sazia aproximou-se dos dois e, como um gato preguiçoso, sentou-se no sofá e apoiou a cabeça no peito de Victor.
O grupo logo começou a conversar entre si de uma forma muito casual. Ambiente familiar e doce. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 708. Inimigo da humanidade. Victor estava em paz, assim como as pessoas sob sua influência. Mas o mesmo não poderia ser dito para o mundo. Mais de 6 bilhões de humanos morreram por causa da invasão demoníaca, totalizando quase 80% da população do planeta. Os 8 bilhões de humanos anteriores foram reduzidos a apenas 2 bilhões, um evento marcado como o dia do juízo final. Não apenas o Ocidente, mas também o Oriente sofreram com esse súbito ataque. Duas potências mundiais praticamente se extinguiram de uma hora para outra, e a maioria dos países da Europa e da África do Sul também desapareceram. A América do Norte e a América do Sul estavam no mesmo estado. Os pequenos países não tiveram chance contra os demônios sedentos de sangue. Grandes países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc., sofreram um tremendo impacto econômico devido à destruição e morte de centenas de milhares de pessoas. Mesmo os países protegidos por panteões que não estavam disponíveis no dia da invasão, como Japão, Egito e Índia, sofreram perdas severas devido ao seu próprio inferno ajudando indiretamente os invasores. Todos sofreram. Este foi um evento global de quase extinção em massa e muitos animais também morreram neste processo. O planeta foi jogado literalmente no inferno, e nada na sociedade funcionou, nem mesmo algo tão importante quanto a comunicação. Na era da globalização, a comunicação rápida era vital. No entanto, mesmo que os satélites não tivessem sido destruídos, a comunicação ainda não poderia alcançar todas as partes do globo como antes. Somente aqueles países que não sofreram tantos danos à infraestrutura poderiam se comunicar adequadamente. Apesar de ter passado um ano desde o evento, parecia que o tempo não tinha passado, e levaria pelo menos 2 décadas para que tudo se organizasse novamente. Assim seria se não fosse a intervenção deles. Deuses. Embora panteões como os gregos e os nórdicos estivessem passando por graves problemas internos, um tendo uma guerra civil enquanto o outro teve seus meios de transporte bloqueados devido à destruição do Bifrost, ainda era possível para deuses individuais sair de seu panteão e guiar as pessoas. No caso dos nórdicos, havia Thor, o deus do trovão. Através de um ritual de runas feito por Odin, o pai de todos conseguiu enviar seu filho para a terra e ajudar seu povo. O mesmo acontecia com os gregos. Com a permissão de Zeus, Apolo, o deus Sol, considerado o deus mais belo, desceu à terra e ajudou seu povo. Porque eles foram escolhidos. Thor era forte e reconhecido pelos mortais, assim como Apolo. Sem mencionar que Apolo não era tão necessário no Olimpo agora, já que o titã do Sol era aliado de Zeus. A presença dos deuses era como um raio de esperança para todos os mortais, e com seus poderes sobrenaturais e força, as coisas estavam se movendo muito mais rápido. Graças à presença literal de deuses na Terra, os humanos mais uma vez tiveram fé em seus respectivos deuses. A sociedade estava sendo reconstruída, mas era óbvio que a sociedade havia regredido algumas décadas em tecnologia, história e cultura no dia do juízo final. Afinal, vários países foram praticamente varridos do mapa, restando apenas uma grande porção de terra contaminada pelo miasma, que os anjos ainda estavam limpando. Os anjos eram outro tema discutível, pois apesar da presença dos deuses e da fé que a humanidade passou a ter em seus respectivos deuses, ainda era um fato que os anjos recebiam a maior parte da fé dos humanos. A razão para isso: os anjos eram os seres mais empenhados em ajudar os humanos. Por exemplo, apesar do Vaticano ter sido varrido do mapa por causa do demônio, Citri, a organização secreta do Vaticano, a Inquisição, ainda estava viva e agora era dirigida por um anjo literal. Uma revolução estava ocorrendo nas fés abraâmicas com a presença dos anjos. A curiosidade era normal para humanos que nunca haviam conhecido esses seres pessoalmente antes. Por causa disso, quando os humanos começaram a perguntar aos anjos sobre o seu Deus e seu papel como carrasco de Deus, eles não esperavam que os anjos respondessem.
E quando os anjos responderam a essas perguntas, o caos começou. Os humanos fizeram questão de registrar cada palavra falada pelos anjos, e eles trataram isso como evangelho. Apesar de terem fé antes, eles nunca se sentiram tão próximos de Deus como agora. Afinal, seus maiores servos caminhavam ao lado deles. Sabendo que era inevitável que isso acontecesse, os anjos atribuíram a tarefa a um serafim de administrar e supervisionar o que estava sendo escrito pelos humanos. Eles não suspeitavam de seus subordinados humanos, eles simplesmente conheciam a humanidade muito bem. Eles sabiam que poderiam distorcer as palavras de seu Criador se deixassem algo tão importante como isso para os humanos. Como no passado, o Pai Celestial e seu Filho Jesus ensinaram muito sobre amor e perdão. E o que os humanos fizeram? Guerras santas, perseguições a outros povos como mulheres que diziam ser bruxas, ou mesmo homens e mulheres que estavam descobrindo a ciência no passado e acabaram queimados na fogueira. Sem mencionar o abuso dos inocentes e mais vulneráveis pelas figuras de autoridade da igreja. A história não mentiu e tudo isso foi registrado nos livros. Atrocidades foram cometidas em nome de seu Pai e Criador, e isso era algo que os anjos não permitiriam uma segunda vez. Agora que receberam livre-arbítrio para agir no mundo dos humanos, eles supervisionariam estritamente e até puniriam aqueles que cometessem atos horríveis em nome de seu Deus. A Inquisição estava florescendo em uma organização verdadeiramente boa que lutava por todos os fracos e inocentes. Eles não apenas protegeram os humanos, mas todos aqueles que mereciam ser protegidos, independentemente da raça: vampiros, lobisomens, onis, bruxas e espíritos. A política antidiscriminação da Inquisição era uma regra rígida, e quem tivesse preconceito contra os não-humanos não poderia integrar ou fazer parte da Inquisição. Essa regra se aplicava até mesmo aos anjos. O Pai Celestial estava se movendo ativamente e, sob seu comando, estava fazendo mudanças significativas na organização que o representava. Ele ainda acreditava no livre-arbítrio e que não deveria interferir muito, mas não iria mais ficar parado enquanto atrocidades aconteciam em seu próprio quintal. A Inquisição estava se tornando o que deveria ser desde o início: o escudo para os mais vulneráveis e a lança contra aqueles que procuram explorar os vulneráveis. Coisas semelhantes estavam acontecendo na Índia, no Egito e no Japão. Os deuses locais eram mais reverenciados nesses países do que o resto do globo estava fazendo com os ângelos e o Pai Celestial. Parte da razão para isso é que os anjos não foram a esses países devido aos respectivos panteões desses países. A barreira entre o sobrenatural e o mundo normal foi quebrada. PND. Todos agora sabiam que os mitos e as histórias que contavam sobre deuses e criaturas nas mitologias tinham um grão de verdade por escrito. Isso também significava que não apenas os demônios eram uma ameaça, mas outros monstros indescritíveis como lobisomens, vampiros, yokai, ogros, dragões, etc. Para os humanos que já estavam envolvidos no mundo sobrenatural, isso não era algo novo, mas para a população comum, era assustador, e foi por isso que essas pessoas ficaram tão apegadas aos seus deuses. Afinal, em suas mentes, os deuses eram os mocinhos, e todo o resto eram os bandidos. Mas esses eram apenas os humanos que seguiam a mentalidade de rebanho, que era uma parcela mais significativa da população atual, do que aquelas pessoas mais independentes com visões mais críticas. Eles perceberam claramente que esses seres sobrenaturais sencientes não eram muito diferentes deles no sentido de que podiam sentir emoções, mentir, enganar, etc. E para aquelas pessoas inteligentes, uma sensação ainda pior de medo e insegurança foi incutida em seus corações. Afinal, o que um humano comum poderia fazer diante da força de qualquer um desses seres mitológicos? Lenta e constantemente, a sociedade no mundo mortal estava mudando para as leis do mundo sobrenatural. Pode fazer certo. Bem, não é como se nada tivesse mudado em relação ao passado. A única mudança foi que não eram apenas riqueza, conexões e influência que ditavam poder igual no passado. Foi a força pessoal,
A força do grupo e a influência desses seres mitológicos no que agora era conhecido como a Comunidade Internacional de Seres Sobrenaturais. O jogo ficou mais direto e muito mais perigoso. Se antes jogavam no modo normal, agora iam direto para o modo hardcore. E só quem se adaptasse a essa mudança colheria os melhores frutos. Ninguém no mundo sobrenatural sabia exatamente qual era o plano de Diablo, mas todos sabiam de uma coisa, que Demon mudou o mundo e, por meio de suas ações, uma nova era foi inaugurada. Para quem entrou no mundo sobrenatural e soube da história do juízo final, Diablo seria um nome que jamais seria esquecido. Ele marcou o mundo com sua infâmia, e seu nome ficaria registrado nos anais da nova era. Assim como o indivíduo que o derrotou. Victor Alucard, o rei do inferno, e aquele que destruiu o grande mal. Sua existência despertava emoções complicadas em todos que o conheciam. Ele era um herói, alguém que derrotou uma ameaça. Mas, ao mesmo tempo, todos o temiam como uma possível causa de outro evento de extinção. Sejam eles humanos, ou mesmo deuses, todos eles tinham apreensão e medo em relação a este ser. Quem não conhecia Victor ficou ainda mais apreensivo ao saber que não faz muito tempo que ele apareceu no mundo sobrenatural e que era um progenitor de vampiros. Mesmo que muito tempo tenha passado, ninguém havia esquecido o sentimento de medo, desespero e desamparo quando sentiram sua aura. E graças a esse medo, um nome foi sussurrado entre as massas, um nome que combinava com todas as características desse indivíduo, criando um novo título de infâmia. Victor Alucard, o deus do sangue, guerra, medo, desespero, assassinato, força e destruição. Apesar de ser um mortal, ele foi declarado um deus e temido como um deus maligno. Embora não tenha cometido tantas atrocidades quanto o Diablo, ele era mais temido que o próprio Diablo, e o mundo via como um ultimate evil. A humanidade queria que alguém desse esperança, e aquele que derrotou o Diablo deveria ser capaz de fazer isso, mas infelizmente, suas ações eram muito más, e ele era o novo rei dos demônios que causou o caos no mundo. Se eles não pudessem ter um herói para lhes dar esperança nesses tempos sombrios, eles poderiam ter um inimigo. Victor Alucard se tornou aquele inimigo comum. Como diz o ditado, ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar um vilão. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.